ZYC 566, operando em 93.3. Rádio Manchester, Anápolis, Goiás. No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora, Sementes de Luz. Olá, boa noite. Hoje é domingo, 16 de novembro. Agora são 7 horas e 6 minutos. Eu já começo agradecendo você que está aí sintonizado em Anápolis e nas cidades vizinhas. É muito bom saber que você está aqui com a gente na Manchester FM 93,3. Esse programa é uma realização do Movimento Espírita de Anápolis com apoio do Conselho Espírita Regional. E hoje vamos falar de um assunto que muitas vezes guardamos trancado a 7 chaves: o lugar da mágoa. Vamos tentar abrir essa porta com a única chave capaz de nos libertar: o perdão. Perdoar é esquecer, perdoar é fraqueza, ou perdoar é o ato mais corajoso de amor próprio que existe. E para nos ajudar a semear essa luz, temos a alegria de receber hoje duas presenças queridas, Núbia Smith e Vânia Carneiro. Que honra ter vocês aqui com a gente para falar desse tema. Boa noite, Núbia. Boa noite, Diego. Boa noite, Vânia. Boa noite a todos que estão aqui conosco, nos ouvindo nessa noite de hoje. Boa noite, Vânia. Boa noite. Um prazer, uma alegria estar aqui novamente com vocês hoje, nesta noite de domingo. Obrigado, é um prazer ter vocês aqui com a gente. E se você quiser participar hoje com a gente, vá lá no Instagram, @espírita.anápolis. Vai lá e deixa sua participação com a gente. Vamos começar o nosso bate-papo? Núbia e Vânia, para a gente começar essa reflexão, por que perdoar é tão difícil? Mesmo quando sabemos que a mágoa nos faz mais mal do que ao outro. Boa noite. O perdão é um assunto assim complexo, porque nós estamos somos o resultado de uma evolução ao longo dos milênios. E quando nós vivíamos lá, na época da pré-história, se nós não reagíssemos, nós seríamos devorados. Então era uma questão de sobrevivência. Mas com a evolução, ao ponto que nós chegamos, hoje nós podemos começar perguntando: você tem mágoa? Você, ouvinte aí de casa, pode se fazer essa pergunta: eu tenho mágoa? Se você respondeu sim, você está sendo honesto. Se você respondeu não, você está equivocado, porque a mágoa é um sentimento, é uma emoção natural de nós seres humanos. Agora, o que nos diferencia de sermos mais ou menos evoluídos é o que nós fazemos com esse sentimento. Núbia, o que você teria para dizer para nós sobre esse assunto em relação ao que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo? Bom, o Evangelho, como sempre, nos convidando à mudança, né? A deixar para trás justamente esse homem velho, né? Esses hábitos que a gente vem alimentando no decorrer da nossa existência, né? No universo. E na medida que a gente, como a Vânia mesmo disse, na medida que a gente vai tomando consciência da gente mesmo, mas como eu tomo consciência de mim mesmo? Buscando desenvolver um olhar puro, simples, para dentro de nós mesmos, né?
Porque às vezes na vida, o que acontece? A gente se distrai com o fora, com as outras pessoas, com outros temas relacionados à nossa existência, e nós nos esquecemos de olhar para o nosso lado espiritual, que é o nosso lado imortal. É o que a gente vai estar sempre em contato com a gente mesmo. Então eu diria que para a gente tomar consciência de qual o nível que eu tô de conseguir perdoar, é fazendo essa autoanálise, é buscando olhar para mim, principalmente quando eu estou diante de uma situação que vai me estimular sentimento de mágoa, de tristeza, de raiva, de ódio, né? Então, por aí, eu devo olhar para mim e tentar me observar. Qual é o meu nível, por exemplo, de 0 a 10? Da minha raiva, da minha mágoa, da minha angústia, do meu rancor. Para a gente tomar uma consciência e entender um pouco, olha, esse é o meu ponto de partida. É esse aqui o meu nível de raiva, quando eu realmente fico muito nervosa, nervoso, eu vou me dar aí um 8,5, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? E é tão bom quando a gente assume as nossas fragilidades, porque o que acontece? Às vezes, o que a gente pensa? A gente acha que assumir fragilidade, a gente não é sair falando para todo mundo seus defeitos, mas é para você. E você se assumir verdadeiramente, na medida que você for tomando consciência disso, né? Porque aí você vai conseguir enxergar quais as ferramentas eu preciso desenvolver, quais as habilidades que eu preciso desenvolver para trabalhar, para fortalecer essa virtude no meu espírito, no meu coração espiritual. E assim a gente vai começando esse trabalho constante, né, de desenvolver, de fortalecer. E vamos imaginar assim uma linha reta, né? Aí eu vou equilibrando essa raiva, essa facilidade de me magoar, eu vou alinhando as polaridades, né, do positivo, do negativo, e assim a gente vai construindo a nossa paz, o nosso equilíbrio. Ah, mas vai equilibrar só essa área da minha vida? Não. As virtudes, o Evangelho, ele sempre nos mostra que é assim, um puxa o outro. Então, se eu vou me empenhar, por exemplo, para desenvolver o perdão, pode ter certeza que vai vir a compaixão, vai vir a caridade, vai vir a doçura, vai vir o equilíbrio, a sabedoria, é tudo ramificado, tudo ligado. E aí, naturalmente, nosso espírito ele vai se fortalecendo, né, Vânia? Uhum. Uma vez perguntaram ao Mestre Jesus quantas vezes devemos perdoar. E ele respondeu que o perdão deve ser infinito, assim como infinitas são as faltas das criaturas. E nós sabemos que no universo só há um juiz que julga seres, que é Deus. Mas em todos os tempos, sempre houve aquelas criaturas tentando tomar essa função divina. E Jesus encontrou com várias em sua passagem pela terra. Temos, por exemplo, aquela passagem que os escribas, os fariseus, trouxeram uma mulher apanhada em adultério e disseram a Jesus: Mestre, a lei nos manda apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? E aí Jesus respondeu: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, ouvindo isso, aquelas pessoas foram saindo uma por uma, a começar pelos mais velhos. Então, a resposta de Jesus aos fariseus, ela atravessou os milênios e chegou para nós hoje, traduzido pela doutrina espírita, com o seguinte formato: cuidado para que no exercício da justiça você não se torne um criminoso.
Porque precisa haver uma diferença entre você e um criminoso. Então Jesus, ao dizer isso, ele alertou aquelas pessoas que têm a ânsia de apedrejar, né? Às vezes no sentido figurado, de falar mal, de caluniar, de perseguir com palavras, porque justamente esqueceu dos seus próprios erros. Porque se não houver diferença entre o criminoso e aquele que julga, ambos são criminosos. Deixa de ser um justiceiro e se torna um vingador. Não se faz justiça, se faz vingança. Então não existe diferença entre quem vinga e quem comete o crime. Então nós precisamos ressignificar, você perguntar, será que ao tentar fazer justiça, não estou me tornando uma pessoa pior do que aquele que me prejudicou? Porque aquele que se vinga, que julga, ele sempre exagera. É o vitimismo, né? Então o vitimismo, ele nos tira aquela visão sensata de a gente julgar as coisas realmente como elas são. E é isso que Jesus ensinou ao dizer, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. No livro No Mundo Maior, do espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a Cipriana, que é uma mentora espiritual, ela diz exatamente isso quando ela foi acolher dois espíritos, um encarnado e outro desencarnado, o Pedro e o Camilo. O Pedro é um filho adotivo que assassinou o próprio pai para ficar com o dinheiro. Então eu vou narrar para vocês, porque as histórias de André Luiz, elas são muito esclarecedoras. Então vocês vão me dizer se não é isso que a gente escuta quase todos os dias nos noticiários. Camilo era um senhor destemperado, ignorante e não media as palavras. Adorava humilhar as pessoas, mas tinha um coração bom e adotou Pedro. Recebeu Pedro como filho adotivo e Pedro, quando atingiu a adolescência, começou a trabalhar no comércio do pai. Mas nesse ambiente, o pai adotivo sempre humilhando o filho. E Pedro, dando vazão às suas más inclinações, planejou o assassinato do pai adotivo. Ele planejou, executou e roubou o patrimônio. Só que o assassinato, ele tem um problema. É a doutrina espírita que nos ensina isso. Qual que é o problema do assassinato? A vítima sai do corpo, mas não sai da vida. Então, o que aconteceu? Então, no mundo espiritual, o pai se torna um perverso vingador que estava prestes a conseguir a desencarnação do filho adotivo. O pai, ele ficou 20 anos ao lado do Pedro. 20 anos obsediando o filho adotivo. E qual que era o objetivo do Camilo? Desencarnar o Pedro para dar uma surra nele no plano espiritual. Simples assim, você imagina? É o pai querendo desencarnar o filho para dar uma surra nele no plano espiritual. Porque com o filho encarnado ele não tinha essa possibilidade. E o André Luiz, ele falou para o Calderaro, vamos fazer uma palestra sobre o perdão. E o Calderaro falou, não adianta, André. Nesse caso aqui, é só o amor. Então foi aí que eles chamaram a Cipriana, que era um espírito muito evoluído. E ela começou, quando ela chegou e olhou para aquela situação, ela
ficou assim, admirada, porque estava lá o Pedro, quase para desencarnar, e o Camilo ali do lado, parecendo um predador, esperando a presa acabar de morrer para dar o bote fatal, né? Então, e a Cipriana, olhando aquela cena, ela se perguntou, né? Depois de 20 anos perseguindo, existe alguma diferença entre o Pedro e o Camilo? Quem é mais cruel? O Pedro que assassinou o Camilo ou o que o está obsediando há 20 anos e está quase conseguindo assassinar? Existe vítima e algoz nesse caso aqui? Então a Cipriano olhou para os dois e fez uma prece. E depois ela perguntou para o Camilo: que fazes tu, Camilo? O algoz, demonstrando incompreensível frieza, respondeu para ela: que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar, sem piedade? Então aqui fica a pergunta, né? A mesma pergunta que a Cipriana fez para ele: odiar? Sabes o significado de tal atitude? As vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento querem ultrapassar a dureza e a maldade dos algozes, provocando horror e compaixão. Então aqui nós estamos analisando um caso que a gente ouve muito falar aqui na Terra e que muitas vezes aquele espírito que, no caso aqui, o Camilo, que foi assassinado, ele continuou perseguindo Pedro lá no plano espiritual. E ele, na condição de vítima, a Cipriana disse para ele: a condição de vítima não te confere santidade. Vale-te dela para semear na própria senda ruína e miséria. Então é um caso a ser analisado por nós para a gente ressignificar essa questão de vítima e de algoz. O Evangelho tem alguma coisa para nos dizer em relação a esse assunto, Núbia? Bom, aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo voltado justamente para esse tema, né? Que é bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí aqui a gente vê, né, em todos os tópicos, né, do Evangelho no capítulo 10, que é justamente nos convidando a desenvolver esse amor pelo próximo, a não devolver com a mesma moeda, né? Como a história que a Vânia acabou de narrar aqui para nós, que a partir do momento em que a pessoa se coloca na posição de um vingador, de um cobrador, um algoz, ele está se igualando. E Jesus nos mostra a outra face. E quando a gente fala face, é um sentido figurado. Não é que eu vou dar o meu rosto para a pessoa bater. Mas a pessoa fez um mal, eu vou mostrar o outro lado da moeda, a outra face, que é o bem. E o que é esse bem? É eu não devolver de igual para igual. É fácil? Não é. Mas a vida, ela nos convida à mudança, à melhoria, a transformar sempre. Jesus desceu e nos mostrou isso assim com toda clareza, que não é impossível. É possível desenvolver essas habilidades. No início não vai ser sentimento, vai ser escolha. Eu escolho não devolver na mesma intensidade. Eu escolho não devolver como aquela pessoa me atacou.
E aí é um caminho que a gente vai construindo, a gente vai escolhendo ser diferente. E aí é onde vai apontando um verdadeiro cristão no mundo. Exatamente. Que é o convite de Jesus, né? É essa transformação através da vivência, de movimentar o evangelho dentro de nós, né? Então, nós, na condição que nós estamos também, amar ainda não é aquele sentimento que vibra dentro da gente, ainda é muito relacionado à sensação, à paixão, à ilusão. E isso tudo um dia vai passar. E o que é que vai ficar? A real construção do amor. Mas aí a gente vai escolhendo, olha, eu escolho nesse momento compreender a condição espiritual dessa pessoa de agressividade, de brutalidade, de ignorância. Mas essa pessoa, por mais difícil que a gente consiga enxergar, essa pessoa já tem alguma virtude em evidência também. Por pior que seja o ser no planeta, ele já tem algo de bom dentro dele, que está ali pulsando. E tudo isso está relacionado com a nossa criação, é a criatura com o Criador, é a herança divina deixada em nós. Isso mesmo. Pessoal, já mandou sua participação pra gente? Hoje é exclusivo lá pelo nosso Instagram, @espírita.anápolis. Vai lá, deixe sua pergunta, seu comentário pra gente. Participe aqui do nosso programa Semente de Luz. Manchester FM. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais bate-papo com a Vânia, com a Núbia. Tem a mensagem do dia com o Roger Pires. A agenda da semana com a Beth Botosso. Não sai daí. Manchester FM. Manchester. Oh, Manchester FM. Deus nos deu o livre-arbítrio. E nós temos duas situações que a gente pode analisar. Quando alguém nos provoca um dano, provoca um trauma, nós temos dois caminhos. Você pode escolher, porque Deus te deu livre-arbítrio. Primeiro você diz para Deus, eu vou resolver isso da minha maneira de ser. Vou perseguir essa pessoa até o fim dos meus dias. Só que nós temos que fazer uma reflexão de que os nossos dias não têm fim. E sabe qual a consequência dessa postura? Às vezes tem 10, 20, 30 encarnações que você está reencarnando com a mesma pessoa, com os mesmos problemas. Então, se nós temos o livre-arbítrio, perguntamos, eu posso vingar? Pode. Então, qual que é a consequência de vingar? É por isso que existe obsessor, existe perseguição, é por isso que existe parente. E isso é uma opção? É. Existem pessoas que estão neste caminho há séculos. Encarna, desencarna, sempre com a mesma pessoa, porque, né, como acabamos de dizer, o ódio conecta. Então, ao invés de você perdoar e se libertar dessa algema, você continua naquele mesmo sentimento que vai conectando você cada vez mais justamente aquela pessoa que você não gosta. Então, por que isso acontece? Porque antes de Jesus, a gente lembra lá, né, do tempo antigo, era chique você vingar. Tinha a época dos duelos, que um desafiava o outro para um duelo, para lavar a honra. Então, isso era um sinal de força, era status, aumentava a autoestima da pessoa. Só que tem um problema que o nosso corpo é uma máquina muito perfeita e ela não foi feita para odiar. E aí o que acontece? Quando eu cultivo o ódio, o ressentimento, a mágoa,
eu vou afetando o meu sistema cardiovascular, meu cérebro. Eu acabo adoecendo porque o ódio é um veneno que você toma para matar o outro. Então, de tanto pensar no outro, você vai sentindo aquele mal-estar, a cabeça pesada, uma certa taquicardia. Coração apertado. Isso, coração apertado, acelera. Quando você pensa naquela pessoa, seu coração acelera, no mau sentido, claro, né? Mas existe um segundo caminho, que é o caminho mais inteligente. Mas assim, exige de nós, como a Núbia falou, um autocontrole. De querer ser melhor, de querer ser diferente. A pessoa que te prejudicou muito, mas aí você coloca nas mãos de Deus e abre mão de ser juiz em causa própria. Só que esse caminho, ele tem um grande desafio. Perdoar é esquecer? Perdoar não é esquecer, porque a memória é o que confere experiência, é ferramenta de aprendizado. Se você fosse esquecer tudo que você passa na vida, você não aprenderia nada. Então, o perdão é lembrar sem sofrer. Às vezes você precisa de uma semana, 20 anos, para lembrar sem sofrer. Mas assim, se o ódio é um veneno, o perdão é uma dádiva que você entrega e quem recebe é você. O que significa isso? Significa que o seu perdão não tem poder de isentar a pessoa da lei divina. Porque às vezes você que está em casa nos ouvindo fala, mas e aquela pessoa que me prejudicou fica por isso mesmo, não acontece nada? Não, significa que ela terá que reparar todo o mal praticado. Mas a quem? A você? Não. Porque no dia da colheita, quando a pessoa que te causou um dano for colher o mal que ela plantou, ela vai pedir o seguinte: deixa eu reencarnar com fulano para eu reparar o mal que eu fiz a ele. Aí os mentores espirituais dirão: não precisa, ele te perdoou. Você vai reparar o mal, mas não com ele. Então, o sinônimo de perdão é: fui cuidar da minha vida, segui meu caminho, segui minha evolução. Então, nós temos aqui a explicação que só a doutrina espírita pode nos dar. Porque o Evangelho de Jesus é a porta, mas a doutrina espírita é a chave que nos abre essa porta de entendimento, que fala a nossa razão, o porquê de perdoar. Então, isso, tudo que eu disse agora para vocês vai de encontro ao que a Núbia explicou do Evangelho. Não é, Núbia? Vânia, Exato. Núbia, Oi? só dar um gancho aqui, aquela pergunta que eu fiz no início do bloco, né? Na verdade, era a participação da dona Lúcia, lá do bairro Jundiaí. Ela, na verdade, respondeu, né, a nossa pergunta do dia. Ela disse por que que perdoar é tão difícil, mesmo quando a gente sabe que a mágoa faz mais mal para nós do que para quem nos feriu. Então, você respondeu a pergunta dela aí no começo, né? Só para poder mandar um abraço para ela, para dona Lúcia, que ela participou com a gente através do nosso Instagram, @espírita.anápolis. E também da Marta, aqui da região central. Ela fala o seguinte: às vezes a gente fala que perdoou, mas basta acontecer algo parecido que tudo volta. Isso é falta de perdão ou é apenas um processo? É um processo. É a vida nos dando a oportunidade de exercitar esse perdão. É aquela velha história, né? Se eu não me engano, é a física quântica que fala sobre isso, que enquanto a gente não aprende em um processo, ele vai se repetir quantas vezes for necessário para a gente poder desenvolver aquela habilidade, aquela virtude, porque
pouco se estuda a respeito das energias. E nós, e o universo inteiro, é pura energia. A matéria é só um momento, é um período. E a energia, ela esteve presente desde a criação e está no infinito. Então ela não tem um ponto exato de partida e não tem fim. Então, assim, é o que a gente sente, é o que a gente vibra, é o que a gente pensa. Ah, mas eu nem falei, Núbia, eu só senti. É pura energia. Quando a gente sente, a gente pensa, a gente está criando no mundo espiritual, né? E se a gente vibra na mágoa, no ódio, no orgulho, na arrogância, né? Quando a gente vibra na questão de se achar melhor do que o outro, né? Então a vida vai naturalmente trazer até nós as experiências que vão ajudar a gente a ir enfraquecendo essas deficiências que há em todos nós seres humanos, né? E se a gente para analisar assim, que as mesmas fragilidades que eu tenho, a Vânia tem, o Diego tem e todos os habitantes do planeta Terra têm. Por isso até que estamos todos aqui, nessa mesma casa planetária, trabalhando as mesmas dificuldades. É até inclusive um exercício que eu tento fazer ele sempre, assim, quando uma pessoa fere meu orgulho, né, fere esse lado do ego e gera essa mágoa, esse rancor, né, ficar assim relembrando aquela situação, dando vida, né, para aquela situação ocorrida e que possivelmente possa ter me gerado alguma mágoa. É a gente tentar, todas as vezes que vier aquela lembrança, pensa em Jesus. Pensa em Jesus, cria o hábito de fortalecer na sua tela mental a imagem de Jesus. Pode ser o Jesus misericordioso, o Jesus do Sagrado Coração, mas todo ser humano, a partir do momento em que ele conseguir fortalecer a imagem do Cristo na sua tela mental, todas as vezes que algo de negativo aflorar, pensa, e aí Jesus, ele naquele momento, a imagem dele, a energia do Cristo que atua no universo, que atua no planeta, ele traz um equilíbrio, traz uma paz, porque às vezes, dependendo da situação, a gente não consegue fazer nenhuma oração. A gente perdeu o equilíbrio, está desestruturado emocionalmente, psicologicamente. E aí é o momento que a gente vê, poxa vida, olha o tanto que eu ainda tenho dificuldade para perdoar, para me equilibrar emocionalmente, para equilibrar esse nervosismo, essa irritabilidade, para equilibrar, trabalhar e curar essa minha insegurança, esse meu medo, né? Essa arrogância. Então tudo é um exercício diário, não é assim, domingo eu vou escolher perdoar, eu vou escolher ser bom. Não, eu preciso exercitar as virtudes em todos os momentos da minha vida. Veio o negativo, eu consegui identificar, esse sentimento aqui ele não é bom, é uma energia que vai me prejudicar, que vai me adoecer. Então, pense em Jesus. Canta uma música que vai te trazer paz. E, dependendo da situação, pega um livro, faça ali uma pequena leitura, só para você ir se regulando, entendeu? É como se fosse um medicamento mesmo, para a gente ir regulando e ir trabalhando essas emoções, para a gente ir se desligando desse lado instintivo que a Vânia falou lá no início, que é algo que ainda é muito forte em nós, né? As primeiras etapas da nossa evolução animal, né? Então é tudo muito forte, mas a gente vai conseguindo domar, transformar, vai sutilizando e vai chegar um ponto em que as emoções não vão mais dominar a gente, porque é igual a Vânia falou também, não é que a gente vai deixar de sentir raiva, sentir ódio, mas na medida que a gente vai aí, nessa disciplina, nessa constância de querer
paz para o nosso espírito, porque a paz que a gente tanto deseja, Deus não vai jogar ela de um balde na nossa cabeça. A gente tem que construir ela diariamente. Tudo de bom que a gente quer na nossa vida, a gente precisa alimentar isso um pouquinho a cada dia. E assim a gente vai construindo, porque Deus, Ele dá os recursos. E a gente vai, tem a parte que cabe a nós a fazer. É infantil a gente achar assim que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, sendo que foi eu que escolhi ter essa vida, sendo que foi eu que escolhi viver dessa maneira que eu vivo. Deus não vai interferir, Ele vai respeitar as consequências das escolhas. E quem me deu esse direito de escolha? Deus, através do livre-arbítrio, para que a gente possa aprender com os nossos erros, com os nossos acertos, e assim a gente vai saindo desse modo infantil e vai amadurecendo espiritualmente. E vai conseguindo enxergar a vida de uma outra forma, vai conseguindo às vezes assim, fazer escolhas melhores. Foi igual teve um momento que eu disse, não vai ser o amor que vai pulsar no meu coração e falar, nossa, como eu amo aquela pessoa que me ofendeu, mas você vai escolher, olha, eu vou escolher não devolver na mesma moeda, porque eu não quero adoecer meu coração, o meu órgão coração, eu não quero adoecer meu cérebro para chegar ao ponto de uma loucura, de um transtorno, de um desequilíbrio mental, porque pouco se fala da origem das doenças que são somatizadas no corpo físico. Uma doença, quando ela chega na parte física, ela já estava instalada lá no espírito, por várias experiências reencarnatórias, e a gente foi alimentando aquilo por uma questão de ignorância, de desconhecer a realidade da vida, né? E aí chega ao ponto que o espírito precisa colocar para fora aquela negatividade para não afetar as raízes do espírito. É um assunto, é um tema muito profundo, é um tema assim, muito valioso, pouquíssimo se fala, mas é aí o ponto, é aí que está. A gente precisa estudar sobre a vida do espírito, e isso está acima de religião. Jesus não veio para pregar religião, Ele veio para nos trazer a verdade absoluta, que é a verdade que nasce do coração de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Cristo, Ele veio trazendo a mensagem da Boa Nova, convidando o coração à vida nova, à transformação diária, a essa visão mais apurada, a essa visão mais profunda a respeito da vida, além da matéria. A matéria, ela é passageira, é um momento, é um empréstimo divino para que a gente consiga exercitar as virtudes no campo da matéria, mas tudo aquilo que a gente constrói e alimenta o nosso espírito, nós levamos para o além-túmulo junto de nós. É o que nos acompanha por toda a eternidade. Então, você que está nos ouvindo nesta noite, nunca se esqueça que a tua felicidade depende unicamente e exclusivamente de você. O perdão é uma face da moeda e a outra face é o amor. A vida nos convidando a amar, a enxergar o outro com um olhar profundo e entender que a deficiência e a fragilidade que ele tem, eu também a possuo. E às vezes, e até em níveis mais altos. E eis aí um ponto que eu posso trazer para desenvolver o perdão. Eu também tenho defeitos. Eu também necessito desse amor, desse perdão, dessa compaixão. Porque quantas pessoas me toleram, quantas pessoas não suportam a minha presença. E da mesma forma que eu preciso perdoar,
eu também necessito da misericórdia das pessoas ao meu redor, para me aturar nos dias em que eu estou no azedume, que eu estou na cólera, que eu estou na mágoa, no rancor, na infelicidade da vida que nós mesmos cultivamos. Porque tudo que vem de Deus é perfeito. Ele é perfeito na sua criação. Nós é que por uma questão de condição espiritual, desvirtuamos a essência e a energia divina que Ele doa para nós todos os dias, para que a gente tenha a oportunidade de apreciar o bem mais valioso que nós temos, que é a vida, e a vida em abundância. E quando nós dizemos vida, é a vida do Espírito, porque é a vida imortal, é a vida eterna, é a soma do meu passado, do meu hoje e o meu futuro, a consequência de tudo que eu tenho feito de mim até agora. Se você quer ser feliz, plante a felicidade. Se você quer ser respeitado, respeitada, plante o respeito. Se você quer ser reconhecido, reconheça o valor das pessoas. Mas, em primeiro lugar, reconheça o seu valor. Você tem um valor. Você tem a sua importância no universo. Mas enquanto você estiver alimentando o lado inferior, o lobo dentro de você, a luz fica atrás dessa sombra. E cada vez fica mais difícil. E aí, às vezes, é necessário que o Espírito passe por experiências muito dolorosas para poder ir tirando essa pedra, essa sombra, essa casca grossa que impede essa luz interna de brilhar, de trazer paz para você, de te trazer alívio, que é o que tanto você precisa. É o que você está pedindo para Deus há dias. Deus, eu preciso de um alívio. Diminui um pouco do peso da minha carga. E Jesus te diz: eu estou com você. Eu estou do seu lado, com as mãos estendidas para te amparar, para te sustentar, para te ajudar a acessar a luz que há dentro de você, que é uma herança divina. Ninguém rouba isso de nós, mas muitas vezes nós escondemos essa luz. Vamos tirar, pouco a pouco, os entulhos, as ilusões que apagam, inibem essa luz para clarear os seus passos na sua jornada evolutiva. Que assim seja. Isso aí, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui. Agora são 7 horas e 52 minutos. Manchester FM. E não saia daí, porque na volta tem mais bate-papo com a Núbia e a Vânia, tem a agenda da semana com a Beth Botosso e o Evangelho em 1 minuto com o Roger Pires. A gente volta já já. Manchester FM. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester. Oh, Manchester FM. Manchester FM. Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Olá, meus amigos, boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês aqui no Sementes de Luz. O tema hoje é muito bacana, muito palpitante, né? Perdão. Eu me lembro aqui de Lucas 17, a partir do versículo 1, Jesus diz assim, ó: e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora
lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. O perdão é fundamental, porque só perdoando é que nós teremos o direito de pedir que os nossos erros sejam perdoados. Quem de nós está livre de cometer erros, de cometer faltas, de cometer pecados, e que a gente não precise pedir perdão? Então, perdão, eu acho que é a melhor maneira que nós temos de demonstrar o nosso amor para os nossos irmãos e reconhecer nos nossos irmãos a possibilidade de reiniciar, de recomeçar, que ele reconheça também os erros cometidos e se arrependa deles, assim como nós também. Nós não somos infalíveis, não é? Então, consideremos isso e vamos exercitar mais o perdão, principalmente perdão a nós mesmos, pelos erros que cometemos, que às vezes a gente é muito rigoroso conosco mesmos. Pensa nisso e uma ótima noite. Obrigado, Roger, pela sua participação aqui no Sementes de Luz. Agora são 8 horas em ponto e vamos ficar sabendo o que vai acontecer na nossa semana aqui no Movimento Espírita da nossa cidade com a nossa amiga Beth Botosso. Ela está chegando agora para trazer para a gente a agenda dessa semana. Olá, Beth, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Manchester FM. É sempre um prazer estar com vocês no programa Semente de Luz. Vejam nossa agenda de atividades desta semana. Confira nossos eventos. Na terça-feira, dia 18, Eduardo Rezende estará fazendo uma palestra sobre A Fé Transporta Montanha no Grupo Espírita Os Caminheiros. Na quarta-feira, dia 19, o Elvésio Oliveira fará uma palestra sobre a força da fé diante das dificuldades no Centro Espírita Fraternidade André Luiz. Também na quarta-feira, venha escutar uma poesia com o senhor Eurico Diniz no Centro Espírita Maria Dolores. Na sexta-feira, dia 21, no Centro Espírita União, na unidade Frei Eustáquio, Tiago Issa vai falar sobre o tema O Reino de Deus está dentro de nós. No sábado, dia 21, Tiago Issa nos convida a refletir sobre a humildade como a chave da evolução, no Centro Espírita União, Unidade Jandaia. No domingo, dia 23, encerramos a semana com muita luz. José Sidenar vai falar sobre o tema Quando Deus Diz Não, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Para maiores informações, siga o perfil @espírita.anápolis no Instagram. Programe-se, convide os amigos e participe. Se Deus quiser, nos veremos na próxima semana. É com você, amigo Diego. Obrigado, Beth, pela sua participação aqui com a gente no Sementes de Luz. E agora, encaminhando aqui para o encerramento do nosso programa de hoje, né? Agora são 8 horas e 2 minutos. Há feridas que o tempo não cura, dores que insistem em permanecer na alma. Mas há um remédio divino que Jesus nos ensinou e que tem o poder de libertar o coração de qualquer mágoa, qualquer sombra: o perdão. No Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que o perdão das ofensas é a condição da paz do coração e da felicidade futura. Perdoar não é esquecer o que nos fizeram, é escolher não carregar mais o peso da mágoa. É libertar o outro, é libertar a nós mesmos. Jesus nos disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso está em Mateus. E essas palavras não são apenas um conselho, são um convite à verdadeira evolução do espírito. Chico Xavier nos dizia: perdoar não é concordar com o erro, é apenas libertar o coração para seguir em paz.
E é isso, meu irmão, que o perdão faz. Ele transforma a dor em aprendizado, a ofensa em compaixão e o passado em luz. Quando perdoamos, o amor de Deus volta a fluir por dentro de nós, lavando as feridas, acalmando a alma, devolvendo-nos a serenidade. E se o perdão ainda parece difícil, lembramos, Deus nunca deixou de nos perdoar. Então hoje, neste momento, respire fundo, pense em quem te magoou e entregue a Deus. Porque quem perdoa se liberta e quem ama já encontrou o caminho da verdadeira paz. Agora são 8h04. Núbia e Vânia, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez no programa Sementes de Luz. Boa noite, eu que agradeço o convite. Com alegria estarmos aqui nessa noite de domingo. Tenham todos uma boa noite. Também quero agradecer mais uma vez pelo convite. Me sinto muito honrada de poder contribuir com esse trabalho tão bonito, que é levar a mensagem pura, profunda de Jesus ao coração que quiser aceitar, receber Jesus no seu cotidiano. Muita luz e muita paz para todos nós. Muito obrigada. E queremos agradecer de coração os nossos patrocinadores e apoiadores que acreditam e investem no propósito do programa Sementes de Luz, ajudando a levar a mensagem de amor, esperança e consolo da doutrina espírita a tantos lares. Que Deus abençoe e ilumine sempre o caminho de cada um de vocês. Muito obrigado. Núbia e Vânia, muito obrigado pelo momento que vocês nos proporcionaram. Que Jesus o abençoe sempre. E a você, nosso ouvinte, querido. O perdão, como vimos hoje, não muda o passado, mas ele definitivamente liberta o futuro. Perdoar não é um presente que você dá ao outro, é um presente que você dá à sua própria alma. Espero você na próxima semana para mais um Sementes de Luz. Siga e interaja conosco no Instagram, @espírita.anápolis. E você fica agora com meu amigo Leonardo Gonçalves e o programa Tô na Noite. Até domingo que vem. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para sua vida. Manchester, sempre com você. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 19h, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 15h30, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União.
Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para a LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas Gin. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online, loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, na Rua 22, Quadra 40, Lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida. Manchester, sempre com você. Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis, luz e caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7h da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto.